Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como a computação se transformou. Os recursos evoluíram, baratearam e agora a gente precisa entender como algumas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, podem de fato ajudar a sociedade e resolver problemas do mundo real. Antes da gente começar, como sempre, eu quero agradecer nossos patrocinadores SAS e Salesforce. Também quero dizer para você não esquecer de passar em www.mittechreview.com.br/eventos. A gente abriu uma área nova no site porque está cheia de coisa boa vindo pela frente. Fica de olho lá. Carlos Aros, em 2006, a Janet Wing, que então era chefe do Departamento de Ciência da Computação da Carnegie Mellon, ela publicou um ensaio intitulado Pensamento Computacional. Esse ensaio ficou muito famoso, acabou influenciando bastante o segmento da computação, especialmente o segmento acadêmico, que nos Estados Unidos tem uma ligação direta com o mercado. E lá ela argumentou que todos se beneficiariam do uso de ferramentas conceituais da ciência da computação para resolver problemas em todas as áreas da humanidade. Recentemente, ela, que agora integra os quadros de pesquisadores do MIT, publicou uma pesquisa chamada Trustworthy AI, a confiança da inteligência artificial, uma inteligência artificial confiável, melhor dizendo, onde ela tratou de 10 desafios, uma tentativa de tornar os sistemas de inteligência artificial mais justos e menos tendenciosos. Amigo Aros, dá para afirmar que existe uma transformação em andamento na forma como a computação é feita? Sem dúvida nenhuma, né, André? O teu começo aí de fala foi justamente trazendo o ponto de como as tecnologias foram se tornando cada vez mais baratas, de como elas foram se tornando cada vez mais adaptáveis às necessidades e às demandas e se inserindo nos mais diferentes contextos. Então, a gente assiste a um processo de transformação e quando a gente fala sobre a inteligência artificial confiável, a gente está falando também sobre uma transformação na maneira como a gente entende as aplicações de inteligência artificial desde a concepção, ou seja, partindo do aspecto ligado à estatística, lidando com probabilidades, etc., incluindo vários outros aspectos, como, por exemplo, o debate, que para mim é um dos debates mais importantes do nosso tempo, que é o da inteligência artificial ética, falar sobre a interferência causal. Esse é um tópico, aliás, que ela traz nesse artigo dela sobre os 10 tópicos que precisam ser observados, os 10 desafios. Quando a gente fala sobre a intersecção da inteligência artificial com outros recursos, com outras ferramentas de tecnologia que geram esse nosso contexto cada vez mais digital. E essa transformação passa essencialmente pela maneira como nós, e aí a gente vai colocar, vou colocar aqui esse nós, um punhado de coisas. A gente tem nesse nós as empresas, a gente tem nesse nós os governos e a gente tem nesse nós a sociedade, os indivíduos de maneira geral. Então, a maneira como nós nos relacionamos com os dados, seja enquanto gerador desses dados, dessas informações, seja enquanto coletor e aí, posteriormente, aquele que vai fazer a análise dessas informações. Essencialmente, toda essa transformação passa pelo trabalho que é feito pelos cientistas de dados e por toda a estrutura que dá suporte ao trabalho dos cientistas de dados do ponto de vista de gerar informações que sejam qualitativas, não necessariamente o volume vai gerar resultado, mas sim a qualidade das informações que dão base aos modelos de inteligência artificial, que faz com que toda essa máquina passe a funcionar. E ela traz um pouco disso nessa conversa, nessa entrevista à Technology Review,
mostrando que essa é uma preocupação que é das mais necessárias, porque quando a gente começa a perceber que na origem, na matriz da questão, estão os dados, e a gente começa a conectar isso com outros fatores, a gente tem resultados mais confiáveis, a gente passa a ter, fazer inferências mais próximas daquilo que a gente gostaria dentro do cenário da inteligência artificial. Rafa, esse ponto que o Aros trouxe precisa ser explorado. A inteligência artificial e os dados caminham lado a lado, como a gente sabe. Quando você está usando o Big Data, cada vez mais a gente vai lidar com preocupações sobre privacidade, segurança, justiça e preconceito, por exemplo. Você acha, Rafael Coimbra, que algum dia a gente vai conseguir resolver esses problemas no uso desses dados nos algoritmos, pelos algoritmos de inteligência artificial, ou a gente vai ter que abandonar algumas aplicações, como tem sido com o reconhecimento facial até o momento, em nome do bem-estar social? Acho que vamos conseguir resolver esses problemas, André, desde que a gente amplie o conceito de ciência de dados e inteligência artificial. Nós tendemos, geralmente, a associar essas tecnologias a algo muito racional, muito lógico, muito computacional. Mas essas questões todas que você e o Aros acabaram de trazer aqui são questões que têm muito subjetivismo, têm incertezas. É preciso que a gente traga novos atores. É interessante que nesse artigo vem algumas questões. Por exemplo, a gente nunca para pensar, a gente chama hoje o cientista de dados, né? Tem a ciência de dados. Mas, pergunto, qual é a pergunta principal da ciência de dados? Por exemplo, na biologia descobrir a origem da vida, como funciona a vida. Na astronomia é descobrir como se deu a origem do universo, o Big Bang. Qual é a pergunta central da ciência de dados? O que essa galera está procurando? Quem estuda inteligência artificial está a fim de resolver que problemas? 2, qual é o ramo principal disso? É a matemática? É a computação? Será que não está na hora da gente incluir filosofia, sociologia, psicologia e mais? O que faz da ciência de dados uma ciência? Quando a gente fala em ciência, geralmente a gente está procurando, como eu disse, uma resposta para uma pergunta e tem todo um caminho metodológico. Já existe uma metodologia consolidada para quem trabalha com ciência de dados. Veja, são algumas perguntas que ela coloca e que eu estou aqui repassando para todo mundo para que a gente pense conjuntamente. Fato é que tem muita coisa ainda a ser respondida. Parece que já está tudo pronto, é uma mágica, inteligência artificial, você joga um bando de dados ali e ela devolve uma resposta perfeita. No fundo, se trata de uma probabilidade de estatística, mas que nesse miolo, nessa grande caixa escura, onde muitas vezes esses algoritmos são processados, onde as máquinas estão tentando ali buscar padrões, a gente nem sabe direito o que tem ali, a gente só encontra depois uma resposta, e essas perguntas e respostas, esse processo todo é feito por pessoas que, de repente, estão restritas a uma visão. Não estou dizendo que é ruim, que é errada a visão. Estou dizendo só que acho que está na hora da gente ampliar visões para que a gente tenha boas inteligências artificiais. Aros, você trouxe um ponto e que eu quero juntar com o que o Rafa acabou de falar sobre as inteligências, os algoritmos de inteligência artificial, sobre os recursos de IA que são bons de fato para a sociedade, que é o da IA confiável. E a IA confiável, ela é um dos desafios, dos 10 desafios da pesquisa, que estão ligados a um ponto que você também mencionou, que é o da causalidade. Esse parece ser um outro grande problema, como o Wing apontou. Quero ouvir de você que história é essa IA, esse recurso causal, esse recurso de causalidade está associado a quê? Tá justamente a esse ponto que o Rafa traz, que é o seguinte, né? Qual é o propósito de tudo isso? Quando a gente conecta outros pesquisadores a esse universo chamado de inteligência artificial e eles passam a se apropriar daquilo, eles começam a perceber
que existem vários outros elementos que precisam ser contemplados, que precisam ser observados, para além daquilo que os modelos atuais de inteligência artificial conseguem considerar, vou colocar aqui, levar em conta, né, partindo dessa ideia de que a gente tem padrões, a gente faz correlações, a gente estabelece algum tipo de padrão e a máquina começa a desenvolver. Mas existem outros aspectos dentro da pesquisa que precisam ser colocados. Então, sei lá, a gente está descobrindo que talvez o universo da estatística não consiga dar dimensão a tudo aquilo que a gente precisa levar em conta. A gente discutiu isso, sob certa perspectiva, há algumas semanas, quando a gente falava sobre como a tecnologia pode nos ajudar os aprendizados, né, que ficam a partir das aplicações de tecnologia que a gente viu aqui nesse período recente com a pandemia, em que a gente chegou à conclusão, na nossa conversa aqui, de que boa parte das aplicações que a gente tem dependiam de uma conexão não só do Big Data, do dado, mas também de um raciocínio e de uma espécie de lógica aplicada sob outras perspectivas, né? Partindo de outras ciências, mostrando que talvez não seja só a ciência de dados que vá conseguir dar conta do resultado que a gente quer alcançar, mas que a gente precisa cruzar diferentes aprendizados. A gente está falando, talvez, de alguma maneira, conectar princípios da economia, trazer... A gente, na época, mencionou a questão da epidemiologia, mas não só. A gente precisaria conectar outras especialidades, outras áreas. É exatamente o que a gente está dizendo aqui. Talvez os modelos de IA que a gente tem trabalhando hoje, aprendizado de máquina, etc., estão muito acostumados a trabalhar com padrão, partem, né, do ponto A para o ponto B e vão estabelecendo essas correlações, eles não consigam dar toda essa dimensão em alguns outros aspectos. E aí é por isso que a gente encontra na causalidade esse problema. Óbvio, a gente está descobrindo hoje, talvez a ponta do iceberg, ou a ponta do iceberg no que diz respeito à inteligência artificial. Há um universo muito mais profundo. E talvez essa complexidade possa ser alcançada quando a gente entender que não dá para a gente partir de um único ponto. A gente precisa observar o mundo real, a gente precisa observar outros fatores, a gente precisa buscar outros vieses, outras ideias e expandir isso tudo sempre associado aos dados, mas olhando o mundo com muito mais contornos do que simplesmente 0 e 1. Rafa, a lista pesquisada, ou na pesquisa, a lista apontada, melhor dizendo, a lista de preocupações. Ela é composta de deep learning, então toda a dificuldade de se construir algoritmos capazes de realmente aprender com o uso, sem interferência de codificação, e que esse aprendizado esteja coerente com o aprendizado no mundo real. Essa relação de causalidade, que o Aros acabou de mencionar, que é o segundo ponto. O terceiro ponto, o valor real dos dados. Então, de que maneira a gente vai conseguir precificar, valorar, avaliar o quanto o dado é de fato importante para aquele algoritmo funcionar corretamente. O quarto ponto, de múltiplos data sources, então dados que vêm de origens diferentes e heterogêneas podem não ter sido tratados corretamente para que sejam avaliados pelos algoritmos. Quem já trabalhou com qualquer projeto de dados conhece bem os desafios daquela etapa de ETL, né, de Extraction, Transformation and Loading, que são os 3 momentos que os dados são tratados, ou enfim, os 3 momentos pelos quais os dados precisam passar para que eles sejam analisados, extraídos dos seus data sources, transformados para que eles estejam na mesma base e seja dada a carga numa outra base de dados que vai ser, de fato, servir de insumo para o algoritmo funcionar. Nem sempre essa transformação é feita corretamente e esses data sources heterogêneos podem trazer um problema de análise. Seguindo, a inferência a partir de dados incompletos.
Então eu tenho um conjunto de dados que pode até ser muito bom, mas eu vou botar um algoritmo para tirar conclusões a partir dele, e pode ser que haja algum outro dado nessa equação, nesse movimento de correlação e causalidade, que pode transformar todo o meu entendimento sobre aquele assunto. A questão de Trustworthy AI, mesmo o quanto a gente vai poder confiar em sistemas que vão se modificando sem intervenção humana, sistemas computacionais para aplicações data intensive, então como a gente vai lidar com os recursos necessários e à medida que a gente vai armazenando mais dados, vai gerando mais dados com dispositivos conectados, 5G e tudo mais, vai ficando mais difícil para a gente conseguir processar todos os dados que vêm dessas múltiplas aplicações. Automação de front-end, de estágios do ciclo de dados. Os dados têm um ciclo de vida que precisa ser respeitado e, eventualmente, a gente vai ter que lidar com bases que são maiores do que o necessário. E, evidentemente, os dois últimos, privacidade e ética. Olhando para todos esses tópicos, Rafa, e ouvindo essa nossa discussão, dá para perceber que a gente está diante de muitas oportunidades, mas vamos ter também muitos desafios. Quero saber se você acabou de me responder da possibilidade de um novo olhar para esse processo, mas você é otimista ou pessimista sobre o uso da ciência de dados para tratar essas questões da sociedade, e por quê? Por que você tem essa opinião? Eu sou otimista, André, mas usando a ciência de dados como algo complementar, como algo que vai se valer das informações que a sociedade passa para a máquina e nos orientar, porque eu acho que o futuro vai ser cada vez mais de nós, enquanto indivíduos / sociedade, gerarmos mais esses dados que você está falando. E coletivamente, também já discutimos aqui algumas vezes, essas informações coletivas são extremamente valiosas. Se nós formos pensar, por exemplo, numa cidade inteligente, gerenciar desde do trânsito, a ordem de entrega de remédios, de estoques de remédios, qualquer coisa que a gente pensar que demande muita análise com muito dado, a máquina, obviamente, vai superar nós absurdamente. Isso é necessário, nós vamos ter que contar, porque já temos uma explosão de dados, mas teremos ainda mais com 5G, com a internet das coisas e esse futuro todo se desenhando. Então, não tem como a gente escapar. O que eu estou só trazendo aqui um ponto de reflexão, até para quem trabalha com dados, é um pouco até de humildade, sabe? De entender que a máquina ela não vai fazer milagres. Você estava falando de quantidade, e eu também de dados. Um dos maiores problemas é exatamente esse excesso, porque dado, se não for bem tratado como você colocou, André, é ruído. E ruído é muito ruim. Se a gente tiver uma pequena variação, às vezes, no início de uma programação, isso pode arruinar todo o processo para frente. 2, a gente estava falando das causalidades. Tem uma área ainda muito desconhecida dentro da inteligência artificial. Muitas vezes rodam-se ali os algoritmos e tem-se até uma resposta boa, só que você sabe que, foi do A para o B, como o Mário estava falando, mas no meio do A para o B tem uma sequência de causalidades que os próprios cientistas de dados não conhecem. Eles só sabem que deu certo, saiu um resultado e funcionou. E é importante que a gente cada vez mais conheça esse miolo, que a gente traga transparência do que acontece nesses momentos mágicos e obscuros, para que, a partir dessa transparência, a gente discuta, ok, isso a gente quer, isso a gente não quer. Ou, se a gente mexer essa vírgula aqui, vai ter esse problema ou vai ter essa solução lá na frente. É hora da gente ter um pouco de humildade e de união. Tá? Todo mundo tem que sentar no mesmo barco e discutir todas essas variáveis. Bom, antes de virar a chave, agora a gente tem aquele momento de segurança digital. É uma conversa entre o Carlos Aros e o Mário Rachid, da Embratel. A gente discute semanalmente um ponto fundamental sobre esse tema. Vamos lá ouvir o momento de segurança digital dessa semana.
Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Momento Segurança Digital, apresentado pela Embratel aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse bate-papo com o Mário Sérgio Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. E aí, quero começar a nossa conversa aqui hoje, Rachid, tentando trazer um pouco de alento para os líderes que estão tentando propor aí uma gestão focada em segurança. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Carlos. Vamos ver aí como é que a gente ajuda o pessoal aí nesse processo todo. Vamos ver se a gente traz um pouco de calma para esses corações. Me diz uma coisa, quando a gente fala sobre tecnologia, e de alguma maneira, para alguns segmentos, ainda a tecnologia parece um ET, com 8 cabeças, muitos braços e tal, e as pessoas não entendem muito bem como lidar com aquilo. Evidentemente que a tecnologia tem tudo. A gente acabou já, e vamos partir desse ponto pacífico, em que a TI está dentro de todas as áreas. Segurança também. Mas qual é o caminho que se percorre para formatar uma gestão focada em segurança? Esse é um dilema para muitos líderes. Como é que mensagem você traria para eles? Pois é, Carlos, concordo. Acho que assim, esse é um dilema. Um dilema porque quando você fala em uma gestão focada em segurança, a primeira impressão que você tem é que você vai parar tudo, travar todos os aspectos, processo dentro da empresa, e não é bem isso, né? Na verdade, ter uma gestão focada em segurança significa que você vai estar preocupado com a segurança desde o momento zero lá de qualquer coisa dentro da sua companhia. E isso é um passo, você tem que fazer isso passo a passo. O primeiro passo é entender isso como importante e disseminar isso dentro da organização. A gente falou já por aqui outras vezes na importância da cultura da segurança, né? Quando você dissemina a cultura, naturalmente você vai colocar um foco em segurança para toda a organização. E o segundo passo é ter uma política de segurança que faça isso, né? Que garanta que você vai ter os softwares dentro da sua companhia atualizados, com todos os requisitos de segurança descritos por eles funcionando lá e ativos. Você vai ter o time naturalmente tratando todos esses aspectos de segurança. Então, assim, esse é um processo. O foco em segurança é um processo que tem que ser mantido dia após dia, né? Então, uma coisa que me chama a atenção há alguns anos atrás se media a segurança pelo tamanho do investimento, mas na verdade a conta é ao contrário, né? A ideia é que a segurança mostre para você que aquele investimento vale pelo tanto que você não perdeu de dinheiro. E essa é uma boa forma de convencimento, principalmente para as lideranças que não estão vinculadas às áreas de tecnologia, né? Exatamente. Cada vez mais, toda vez que você mostra o quanto você pode perder ou deixar de ganhar por você não ter feito algum processo de segurança, você ganha força, né? E infelizmente, né, e aí talvez pode ser uma coisa da nossa cultura aqui do Brasil, você só se atenta para alguma coisa quando a coisa passa perto de você, né? Ou seja, nessa pandemia a gente viu muitas empresas sendo atacadas, tendo problemas de segurança, e isso gerou um alerta, uma comoção no mercado grande, que fizeram com que todas as empresas procurassem melhorar seus processos, sua política, ter o foco em segurança. É claro, de novo, você tem vários estágios aí, isso tem que ser uma coisa dos líderes da organização, não pode ser coisa dos funcionários, tem que ser uma coisa dos líderes e que a empresa entenda isso como importância. Quando você faz isso, não necessariamente você vai estar gastando muito mais do que você já gastava, você vai estar gastando melhor. E melhor significa ter melhor segurança, né? Não à toa que entre os temas priorizados aí por CEOs em levantamentos recentes está a segurança, como um tópico de direcionamento aí de investimentos importante para 2021, quando a gente estava falando lá no final de 2020, mas olhando agora já 2022, ou seja, o entendimento de que nesse pacotão a segurança tem que estar presente e cada vez mais terá. É por isso que cada vez mais eu e o Rachid vamos estar aqui falando sobre segurança digital no podcast MIT Technology Review Brasil. Rachid, semana que vem a gente volta para mais
discussões aqui sobre segurança e como as empresas podem pensar e praticar mais e melhor tudo isso. Combinado, Carlos. Estaremos aqui. Um abração. Abraço. Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades. O que mais você precisa saber? É isso, esse foi o Momento de Segurança Digital oferecido pela Embratel. E agora sim, é hora de virar a chave. Carlos Aros, qual a dica da semana? A dica da semana é olhar para um movimento tímido do Instagram nas últimas semanas, o anúncio de que agora a ferramenta vai alertar os usuários a partir de um determinado período de uso, notificando que é preciso desconectar. A gente não sabe muito bem se isso já estava nos planos ou se é uma resposta, de alguma maneira, a aquilo que a gente assistiu nas denúncias feitas pela ex-funcionária do então Facebook, agora Meta, sobre como a empresa negligenciava informações importantes sobre o uso excessivo das plataformas, das redes sociais, e como deveria haver algum tipo de controle sobre esse comportamento dos usuários, porque há um impacto sobre as pessoas. E aí agora o chefão do Instagram fez esse comunicado e disse que vai alertar as pessoas. A partir de dezembro a ferramenta vai estar disponível para todo mundo. Ela está agora em ondas de liberação para alguns grupos, principalmente nos Estados Unidos, e aí depois isso esparrama pelo mundo todo. Mas é interessante que esse recurso esteja sendo liberado justamente agora, quando há uma discussão importante sobre saúde mental e sobre o impacto das redes sociais. Essa discussão sempre existiu, mas de alguma maneira, por causa dos episódios recentes, que envolveram inclusive a série de reportagens no Wall Street Journal, a própria MIT Technology Review americana trouxe também informações a esse respeito, mostrando que há muito mais informação de posse da Meta do que se supõe sobre todo esse contexto que envolve a saúde mental. É curioso que a gente tenha essa ferramenta, esse recurso disponível agora. Eu duvido que ele tenha adesão, especialmente quem está ali busca justamente o escapismo. Não sei se simplesmente dar informação para as pessoas de que estão usando há 10, 15 ou 20 minutos vai surtir efeito. É preciso testar e ver, enfim, como a ferramenta vai caminhar. O grande ponto é que os algoritmos dessas redes sociais, não só do Instagram, o TikTok é uma espécie de buraco negro. Você fica 1 minuto, quando você vê, já se passou 1 hora. E o algoritmo é feito para que você mergulhe, para que você entre nessa dimensão e permaneça ali engajando com os conteúdos e fazendo com que a roda gire. Mas as plataformas têm sido cobradas. Não é uma medida efetiva, de novo, para mim, é mais ou menos a transferência de responsabilidade, dizendo, olha, eu criei um brinquedo muito viciante e agora eu te digo que você precisa parar, mas olha, para se você quer. Então, de novo, é uma resposta que não responde a nada, mas é um caminho. Vamos ver se, de alguma maneira, as pessoas vão aderir a isso. Eu desconfio, não sei vocês. Se tiver ligado a outros recursos, talvez faça sentido. É mais ou menos como a contagem de calorias nas embalagens de biscoito, Carlos Aros. Não sei o quanto elas afastam o glutão. Bom, Rafa Coimbra, vamos ficar de olho em que nessa semana? Vamos ficar de olho, André, nos próximos dias na nossa Black Friday. Não vou adiantar aqui o tema da nossa pauta, nós vamos discutir Black Friday Brasil nos próximos dias, mas essa semana que passou agora teve a Black Friday da China, que é o dia do solteiro lá, o 11/11, e que é considerada a maior
data de comércio do mundo. Os caras vendem ali um dia mais do que vendem no ano inteiro. E eu peguei alguns números que são interessantes para a gente analisar. O Alibaba, que é o maior grupo chinês de varejo, vendeu 84,5 bilhões de dólares, o equivalente, né, em dólares, entre primeiro... Eles começam lá a Black Friday deles vai do dia 1º ao dia 11. Tá? Então, nesses 11 dias, eles venderam quase 85 bi de dólares, o que teve um crescimento de 8,5%. Aí você pode estar pensando, bom pra caramba em relação ao ano passado. Mais ou menos. Antes de eu comentar, a JD, que é a segunda maior, a concorrente, vendeu 54,6 bi de dólares nesse período de 1 a 11 de novembro. Um crescimento de 28,6%. Tanto o crescimento da JD quanto do Alibaba, que poderia ser considerado, né, cresceu pra caramba, não foi bem visto. Por quê? Esperava-se muito mais. O que a gente tem observado, e a gente já comentou nos vídeos lá do nosso canal do YouTube, é que tem uma pressão muito forte do governo chinês sobre as empresas nacionais. O Jack Ma, que era o CEO do Alibaba, ficou um tempo sumido. A China está restringindo por diversos motivos. Um deles é de controlar as empresas nacionais, e tem também toda uma campanha lá de evitar o consumismo, uma questão mais social do governo. E, para completar, um fenômeno que está atingindo o mundo inteiro, o Brasil faz parte dele, que é uma inflação. Essa pós-pandemia fez com que muita gente voltasse a querer consumir, então há uma expectativa de que as pessoas queiram comprar muita coisa, mas ao mesmo tempo todo mundo indo comprar, os preços aumentam, isso acaba provocando um efeito reverso, que é frear as vendas. Resumo, houve crescimento, mas esse crescimento poderia ter sido muito maior. Essa é a conclusão. E aí vamos ficar de olho se a nossa Black Friday vai ter algum efeito também, principalmente, eu acho que no nosso caso, da inflação. A inflação tem subido muito, tem batido recorde, estão num nível elevadíssimo, e queremos saber aí se o pessoal vai ter grana para gastar na Black Friday ou vai segurar um pouco mais até o Natal. Veremos nos próximos dias. Só lembrando que o e-commerce brasileiro inteiro vende 7 bi de dólares ao ano. Dá para ter uma noção da potência da galera, né? E só essa história de antecipar as compras, né? Se vai comprar agora ou não, acredito que devemos seguir a dica do CEO da Puma, né? Compre agora sob o risco de não chegar no Natal. É verdade, fizemos um podcast sobre isso, como a inteligência artificial e a tecnologia, como a gente vai salvar o supply chain. Meus amigos, estamos chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Essa semana, dia 17/11, vai rolar um evento digital muito legal, que é o What Why Next Cloud. Nós, aqui na Technology Review, vamos fazer um evento para discutir as tendências da computação em nuvem que CIOs e CTOs precisam conhecer para conduzir as suas operações com adaptação e inovação a esses tempos que estão chegando. É um evento oferecido pela AWS, com a participação de muita gente legal. Vão com certeza rolar excelentes discussões. Lá em www.mittechreview.com.br/eventos você encontra o link para se inscrever de graça. É isso. Meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Faço um convite também para que o pessoal assine a nossa revista, porque você que é VIP vai ter daqui a alguns dias um material muito interessante sobre um outro evento que vai acontecer na Technology Review Estados Unidos sobre cibersegurança. Vamos acompanhar esse evento e vamos trazer as informações exclusivas de tudo que foi discutido lá. E uma dica, André, para quem mora ou estiver visitando o Rio de Janeiro durante esse mês de novembro, dá um pulo na exposição Irreversível Agora. A gente falou no nosso episódio hoje sobre inteligência artificial. É uma exposição muito bacana que nós estamos apoiando
e que está lá na Cidade das Artes, de quarta a domingo, também de graça. Conta a história da inteligência artificial, tem algumas discussões bacanas, tudo com muita arte e muita tecnologia. Muito bom. Carlos Aros, grande abraço. Grande abraço para você, André, Rafa, e já que esse encerramento é o encerramento dos convites, quero convidar todo mundo para o dia 18, às 9 da manhã, acompanhar o webinar 12 piores práticas a serem evitadas e 12 soluções. Nós estamos falando sobre backup. Só Deus salva, meu amigo. Eu vou bater um papo com o engenheiro de sistemas da Vim, o Márcio de Freitas, e vamos discutir um pouquinho do que pode ser feito, o que as empresas podem melhorar, como processos, como práticas do dia a dia e soluções, ferramentas que precisam ser adotadas, soluções tecnológicas que podem ser adotadas ou modificadas. Um bate-papo bem legal, dia 18, às 9 da manhã, transmissão nas plataformas da MIT Technology Review. Novembro vai estar cheio de evento. Fica ligado lá no site que a gente falou de alguns aqui agora, mas vão rolar vários outros. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil pra gente bater o nosso papo sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.